Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, para quem está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Fabiane Rodrigues. Nesse vídeo, na verdade esse vai ser um vídeo diferente, né, do que eu tenho trazido ultimamente. Talvez sim, talvez não. Mas eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo, que embora eu tenha mudado o foco do conteúdo do meu canal, eu acho que agora convém trazer esse assunto à tona, que é um assunto meio delicado. Bom, eu tomei essa decisão porque, aliás, esse é um dos fatores, né? Porque ano passado eu tinha comprado um celular novo. Aliás, quem já me acompanha aqui há muito tempo, talvez se lembre, né, que ano passado eu trouxe vídeos falando sobre o celular novo que eu tinha comprado. Eu trouxe vídeos trazendo a resenha dele, trouxe outro vídeo falando sobre a câmera, a atualização dele. Só que eu não falei naquele momento sobre uma situação delicada que aconteceu comigo no momento referente à compra do aparelho. Eu fui, na verdade, lesada. E no começo eu não tinha dado muita importância por falta de experiência, porque na verdade eu nunca tinha passado por isso, mas depois, mais tarde, eu vi que era realmente algo muito sério, porque isso me prejudicou bastante. Isso me levou a sofrer consequências ruins, que na verdade eu estou sofrendo até hoje. Para dizer de uma forma bem direta, eu estou passando até hoje por dificuldades financeiras como consequências dessa história que aconteceu comigo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. E como a história é longa, eu vou trazer essa história, eu vou contar essa história, na verdade, em 3 partes. Então eu vou fazer 3 vídeos falando sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que não tem paciência para assistir vídeos muito longos. Eu já recebi muitas reclamações aqui no canal sobre o tempo de duração dos meus vídeos. Mas eu acho importante que vocês assistam todos eles para que sirva como um alerta mesmo, porque o meu objetivo é esse, é alertar as pessoas. E esse vídeo vai ser a primeira parte da história que eu vou contar de uma forma bem detalhada desde o começo. E para quem não tem paciência, o próximo vídeo que eu postar aqui vai ser o resumo desse. E no próximo vídeo, além do resumo da história, eu vou também dar algumas dicas para as pessoas que eu acho importante. E no terceiro, eu vou dar continuidade a essa história até o final dela. Bom, essa história aconteceu comigo no ano passado, só que eu não quis, no ano passado, naquele momento, gravar nenhum vídeo para o canal falando sobre isso, porque, como eu falei, é uma situação delicada. E além do mais, ano passado eu estava passando por uma fase que eu realmente não estava afim de ficar me expondo, de ficar falando da minha vida, até porque eu estava enfrentando problemas principalmente emocionais, de autoestima, de insegurança na minha vida pessoal, que eu ainda acho que não é o momento de eu falar sobre isso. Eu estava passando também por confusão mental. Então, eu tinha decidido, ano passado, adotar uma postura bem reservada. Aliás, esse foi um dos motivos que eu mudei o foco desse canal, entendeu? Porque eu não queria ficar me expondo muito. E, na verdade, nem no Facebook, nem no Instagram eu estava mais afim de ficar postando nada falando sobre a minha vida. O conteúdo desse canal eu passei a focar mais em artes, justamente porque eu não queria ficar expondo fatos da minha vida, muito menos algo da minha vida pessoal que eu nem estava me sentindo pronta para falar. E até hoje não me sinto pronta para falar da minha vida pessoal. E essa história que aconteceu comigo ano passado, que eu vou contar aqui nesse vídeo, é a mesma coisa. Eu não estava me sentindo pronta para falar naquele momento, ou seja, no ano passado. E quando você vai contar uma história sua, um acontecimento, ainda mais na internet, que envolve terceiros, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você tem que tomar cuidado com o que fala, entendeu? Porque senão você pode acabar se prejudicando nesse ponto. Então, por isso mesmo, eu decidi esperar o momento certo para falar. E eu quero deixar bem claro que a minha intenção aqui
não é acusar ninguém, embora já sim culpados nessa história, nem quero ficar fazendo um papel de vítima, embora eu tenha sido sim, sem dúvida alguma, vítima nessa situação. Então, por mais que eu tenha sido vítima e que haja culpados nessa história assim, a minha intenção não é ficar me fazendo de coitada nem de fazer acusações. Mas eu também não vou passar pano para ninguém aqui. Eu vou apontar os fatos em cada detalhe que eu disser, tanto nesse vídeo como nos próximos que eu postar aqui. E no meu caso, eu fui lesada por uma pessoa jurídica ao ter comprado um produto em uma loja física em um cartão de crédito parcelado, que no caso foi um aparelho de um smartphone, que é o aparelho que eu tenho aqui até hoje. E essa, na verdade, foi uma situação injusta que aconteceu comigo. Então, depois de eu ter pensado bastante, eu cheguei à conclusão que eu não poderia ficar calada por muito tempo e eu decidi, então, quebrar esse silêncio. E eu espero que a minha história sirva como um exemplo, porque eu tenho certeza que muita gente já passou por, pelo menos, uma situação parecida, que agora eu estou tendo coragem de contar aqui. E a minha intenção com esse vídeo é acolher essas pessoas e servir não só como exemplo, mas também como um alerta para os demais, para que as pessoas tomem cuidado quando for comprar um celular no cartão de crédito e que elas fiquem mais atentas e mais vigilantes possível se vier uma cobrança indevida na fatura por algo que você nem está ciente. Para que, caso isso aconteça com vocês, vocês tomem a providência adequada o mais rápido possível para que você não saia prejudicado nessa história. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu saí bastante prejudicada nessa história porque eu nunca tinha passado por isso. Então, por falta de conhecimento, por falta de experiência, eu não tomei as medidas adequadas logo no início, porque, como eu falei, eu nunca tinha passado por isso antes. Então, na verdade, eu dei mole em vários pontos nessa história, eu admito isso. Então, pensando nisso, pensando nas consequências ruins que eu estou sofrendo até hoje, eu acho que vale a pena, sim, eu contar a minha história, para que, caso aconteça com você que está assistindo, você saiba como proceder no momento certo. Porque eu, infelizmente, no meu caso, eu não tive a sorte de saber como agir da forma adequada. Mas se eu tivesse tido um mínimo de conhecimento para lidar com isso, com certeza eu não teria me prejudicado tanto. Eu não estaria nessa situação de dificuldade financeira que eu estou passando agora. Então, na verdade, eu me prejudiquei principalmente, né, por falta de experiência. Mas, enfim, vida que segue. E, na verdade, eu também decidi expor essa história aqui no canal por uma questão também de justiça. Na verdade, eu quero fazer justiça através desse vídeo. Vocês vão entender mais pra frente o que eu quero dizer com isso, com justiça. Então, para não ficar mais de enrolação nesse vídeo, eu vou falar logo o que aconteceu. Mas eu vou logo avisando que essa história é longa. Esse vídeo vai ser a parte 1, que eu vou contar em detalhes desde o começo. Como eu me dei conta do problema que estava acontecendo, o que eu fiz para tentar resolver, até chegar ao ponto em que eu tive que tomar uma medida drástica por não ter conseguido resolver nada. Na segunda parte da história, que eu vou contar em outro vídeo, onde eu vou dar continuidade, eu vou contar sobre o fato de eu ter dado entrada em um processo contra a Casa e Vídeo por danos morais. Só que nessa parte da história eu também dei mole, eu também fiz cagada, eu acabei desistindo de correr atrás do processo por vários motivos que eu só vou falar em detalhes em outro vídeo, tá? Então eu ainda não vou falar aqui. Então vamos à primeira parte da história. Bom, tudo começou no final de janeiro do ano passado, 2023. Na verdade, foi do final de janeiro para o início de fevereiro do ano passado.
Nesse período, eu já estava enfrentando uma fase difícil da minha vida. Eu não digo em questões financeiras, e sim emocionais. Eu estava enfrentando problemas já de autoestima, de muita insegurança da minha vida pessoal, que eu não vou falar agora. Eu também estava começando a me sentir desmotivada com a vida. Então, eu posso dizer que esse fator da baixa autoestima também contribuiu para que eu tivesse me prejudicado ainda mais dali para frente, como ocorreu nesse caso que eu vou contar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu vou contar assim, bem do começo, até porque aí já entra um fator, né, que foi a autoestima baixa, que foi um fator que contribuiu e muito para que eu tivesse me prejudicado do começo ao fim dessa história, tá? Então vamos lá. Bom, um belo dia, era um sábado, na verdade o último sábado do mês de janeiro de 2023. Eu fui pro Parque Madureira, aqui no município do Rio de Janeiro, andar de patins. Só que eu ainda não sabia andar de patins direito. Eu tava bem assim, iniciante ainda nesse esporte. Mas eu queria aprender logo, justamente devido a esse problema de autoestima, né, e de autoconfiança que eu estava enfrentando. Eu estava sofrendo muito emocionalmente por conta disso. Tanto é que, com o dinheiro que eu ainda tinha guardado na minha conta, eu não estava nem pensando em comprar um celular novo. Eu estava pensando em ir para o psicólogo fazer terapia com esse dinheiro que eu tinha guardado. Isso só para vocês terem uma ideia, tá? Então, esse esporte, no caso a patinação, naquele momento, de certa forma, estava servindo como uma terapia para minha baixa autoestima. Aí, beleza, né? Eu tava lá no parque, calçando meus patins, aí de repente começou a chover, só que era uma chuva fraca no começo, sabe? Só que como eu tava com pressa de aprender a andar logo de patins para melhorar a minha autoestima, já que eu tava sofrendo com isso, aí eu fui andar de patins chovendo, assim mesmo. Aí, como a pista do Parque Madureira ficou mais vazia por conta da chuva, eu achei que seria mais favorável para mim e eu fui, porque eu tinha medo de andar no meio de muita gente. Ainda mais que eu estava começando ainda, né, que eu estava aprendendo. Daí, quando eu já estava na pista, começou a chover mais forte, chuva de verão, né, sabe como é que é? Eu me molhei toda, estava sem proteção nenhuma, não tinha levado nenhum guarda-chuva. A minha bolsa ficou toda encharcada. Eu tinha deixado o meu celular, que era outro celular que eu tinha na época, eu tinha deixado ele enrolado em um pano, achando que isso ia proteger o meu aparelho, que nada. Infelizmente, isso não adiantou. Aí, quando a chuva passou, na verdade a chuva foi rápida, mas ela foi forte, porque era chuva de verão, né? Aí, quando a chuva tinha passado, eu fui tirar o celular da bolsa. A minha bolsa estava toda encharcada por dentro. O meu celular ficou praticamente mergulhado em uma poça da água que ficou retida ali dentro. Daí, o celular que eu tinha imediatamente parou de funcionar. Ele começou a esquentar assim, fora do normal, até apagar por completo. Eu tentei ligar, fiz de tudo para ligar, não consegui. E quando eu cheguei em casa, óbvio que eu estava desesperada. Aí, no desespero e por falta de conhecimento da minha parte, eu coloquei o celular na tomada para ver se ia ligar, mas não ligou. Na verdade, piorou a situação, né? Aí tá, beleza. Se passaram alguns dias, quando era segunda-feira, eu levei o celular para assistência técnica aqui perto da minha casa para ver se ainda teria conserto para ele. Até porque eu nem estava afim de comprar um celular novo. E como eu já falei nesse vídeo, os planos que eu tinha com o dinheiro que eu tinha guardado eram outros. E aquele celular que eu tinha era o Zenfone Maxi Shot. Eu já tinha ele há uns 3 anos e meio. Ele estava funcionando perfeitamente. Ele só tinha um defeito, tipo aqui na saída do alto-falante. Na verdade, não estava saindo som pelo alto-falante, mas fora isso, ele estava funcionando perfeitamente.
Então, se tivesse conserto para aquele celular, iria valer a pena consertar. Então, eu levei ele para assistência técnica primeiro, me deram até um orçamento do quanto eu teria que pagar, porque em caso do celular ter pegado chuva, existe a técnica da desoxidação para trazer o celular de volta. Então tá, eu deixei o celular na assistência técnica. No dia seguinte, eu voltei para lá para pedir informações e eu fui informada pela atendente que, infelizmente, o meu celular não teria mais conserto porque teve curto-circuito, justamente porque eu tinha colocado o celular na tomada depois que ele pegou chuva. E, infelizmente, eu tinha feito isso por falta de conhecimento, no desespero, eu não sabia o que eu poderia ter feito e acabei, né, por fim, estragando o aparelho de vez. Então, resumindo, eu fui forçada a comprar um celular novo, até porque eu não poderia ficar sem celular, né, gente? Hoje em dia, quem é que não precisa de um aparelho, né? Aí tá, beleza. No dia seguinte, eu fui até o centro de Duque de Caxias, que é o município vizinho daqui da cidade do Rio. Aí eu fui passando de loja em loja pesquisar uma opção mais em conta de um celular novo. Eu optei pelo Samsung Galaxy A13, que é o celular que eu ainda tô com ele funcionando perfeitamente, graças a Deus. E assim, de todas as lojas que eu entrei e pesquisei, o preço mais barato era na Casa e Vídeo. Então eu decidi comprar lá. Só que, infelizmente, por ironia do destino, foi o barato que saiu caro, né? Eu acabei caindo em uma armadilha da loja. E é exatamente esse o ponto da história que eu quero contar aqui, tá? Daí, como eu estava enfrentando problemas emocionais, assim, de autoestima baixa, a situação dali pra frente piorou. Bom, eu cheguei lá na Casa e Vídeo, pedi o produto, falei que ia pagar parcelado no cartão de crédito. Detalhe também que era a primeira vez que eu ia comprar um celular pagando no cartão de crédito. Eu nunca tinha comprado um celular no cartão antes. Antes das outras vezes assim na minha vida que eu comprei celular, eu sempre comprei em dinheiro vivo, ou seja, dinheiro em espécie. Entendeu? Só que como naquele momento tinha acontecido um imprevisto e eu não estava planejando comprar um celular novo, a maior parte do dinheiro que eu tinha depositado na minha conta, na verdade estava armazenado na poupança. A maior parte do dinheiro que eu tinha, eu estava até investindo o dinheiro que eu tinha guardado. Então, eu achei que seria mais fácil, naquele momento, pagar no cartão de crédito do que ter que ir lá no banco, retirar o dinheiro da poupança e depois sacar no caixa eletrônico. Ia dar um trabalho do cacete se eu fizesse isso. Ainda mais que, na verdade, eu nem sabia como fazer todo esse processo no banco. Até hoje eu não sei. Eu estou mais acostumada a fazer transações só por aplicativo, pelo celular mesmo. Então, eu optei dessa vez por pagar no cartão de crédito. Até aí, tudo bem, ok. Porém, no momento da compra, lá na Casa e Vídeo, houve alguns detalhes estranhos que na hora eu não dei assim muita importância, porque sabe como é que é, né? Você vai em uma loja comprar um celular, você fica naquela ansiedade de ganhar o produto, né? E daí você não pensa em mais nada. E como a expectativa de um aparelho novo era grande, eu não dei assim muita atenção aos detalhes. Bom, na verdade foi assim. O funcionário da Casa e Vídeo que me atendeu falou que o celular que eu escolhi estaria vinculado à operadora TIM. E esse era um detalhe, no mínimo, estranho. Porque se você for parar para pensar, se você for prestar atenção, nenhum celular que você for encontrar em uma loja qualquer vai estar vinculado a uma operadora específica, entendeu? Nenhum celular vai ser assim, celular da Claro, celular da TIM, celular da Vivo, entendeu? A não ser que você compre um aparelho em uma loja que é voltada para uma operadora, entendeu?
Aí eu até perguntei pro funcionário da Casa e Vídeo, mas o celular é desbloqueado? Ele respondeu, sim, é desbloqueado sim. Aí eu falei, então tá bom, vou querer o aparelho. E outro detalhe também é que eu não sou cliente da TIM, tá? Eu sou cliente da Claro. Tanto é que eu tenho 2 chips da Claro com linhas ativas no meu aparelho. E foi exatamente por isso que eu perguntei para o funcionário se o aparelho era desbloqueado. Até porque eu nem pretendia me tornar cliente da TIM. Aí beleza. Outro fator estranho também que ocorreu na hora da compra é que teve um outro funcionário que pediu, além da minha carteira de identidade, olha só, ele pediu também um chip meu da Claro para realizar um cadastro no sistema. Eu não sei o que foi preenchido ali, tá? Sim, eu sei que tem que ser feito um cadastro quando você compra um aparelho em qualquer loja. Normalmente, toda loja pede o seu CPF e às vezes também pede o número do seu CEP para que você forneça o seu endereço para eles. Entendeu? Para que, sei lá, caso você precisa encomendar um aparelho que você não pode levar para casa, eles vão saber onde você mora. Entendeu? Mas um funcionário de uma loja pediu o meu chip da Claro, eu achei estranho, mas até aí tudo bem. Outro ponto também que eu também queria chamar a atenção nesse vídeo é o que acontece em todas as lojas mesmo, tá? Ou na maioria das lojas. Sempre que você vai comprar um celular em uma loja, qualquer funcionário, qualquer um, tá, que for te atender, eles vão tentar fazer de tudo para empurrar para você o seguro do aparelho. Esse é um fator que eu quero chamar a atenção. Isso aconteceu comigo também na Casa e Vídeo, não só aconteceu, como infelizmente eu também fui trouxa, caí na lábia do vendedor e aceitei contratar o seguro do aparelho. Então, gente, eu não tô aqui querendo dizer que o funcionário da loja é culpado por eu ter me prejudicado. Não, não é isso. Porque, na verdade, o que acontece? Todo funcionário de loja que fornece aparelhos eletrônicos, ou toda empresa que fornece isso, seja aparelhos eletrônicos ou aparelhos de eletrodomésticos, seja na Casa e Vídeo, Casas Bahia, Porto Frio, Lojas Americanas, o que for. Todos os funcionários estão ali porque eles precisam trabalhar, precisam de dinheiro para se sustentar, para se manter, para ajudar a família. Eles são pessoas como nós, que têm necessidades. Mas acontece que dentro de uma loja ou dentro de uma empresa, os funcionários sofrem muita pressão por parte da empresa, ou sei lá, por parte do chefe, do supervisor, para que eles fiquem empurrando para o cliente algo além do preço do produto que o cliente está disposto a pagar. No caso de um celular, é exatamente isso que acontece. Os funcionários eles são forçados a tentar convencer o cliente a pagar, além do preço do celular, além do preço de um aparelho, o seguro do mesmo. Se os funcionários não fizerem isso, se eles não ficarem em cima de você, empurrando o seguro do aparelho, eles podem até ser mandados embora, entendeu? É por isso que qualquer funcionário sempre vai falar para o cliente que o seguro do aparelho te dá muito mais vantagens do que a garantia que todo aparelho tem, entendeu? Que toda fábrica já fornece e que o cliente tem direito sem precisar pagar nada além do valor do produto. Daí o funcionário da Casa e Vídeo chegou para mim e falou: olha, a gente oferece o seguro do aparelho, que você vai poder andar com ele à vontade na rua. Se você for assaltada, você pode vir aqui pedir outro e blá blá blá, aquela conversa. Daí, infelizmente, eu acabei aceitando contratar o seguro do aparelho. Eu não sei explicar exatamente por que eu aceitei. Porque das outras vezes que eu comprei outros celulares na minha vida, eu nunca tinha aceitado isso, tá? Sempre que um funcionário me oferecia isso, eu sempre dizia não.
Então eu não sei se foi o meu problema com autoestima que contribuiu para que eu não tivesse tido forças para dizer não, entendeu? Porque, como eu falei, das outras vezes que eu comprei celular eu nunca tinha aceitado contratar seguro. Então, dessa vez que eu comprei celular na Casa e Vídeo, foram duas coisas que eu fiz pela primeira vez na vida: pagar um celular parcelado no cartão de crédito e contratar ainda o seguro do aparelho. E naquele momento que o vendedor, o funcionário, me empurrou o seguro, dizendo que eu poderia andar com meu celular na rua à vontade, sem receio de ser assaltada e tal, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi outra situação difícil que eu também estava enfrentando naquele momento, que é relacionada ao lugar aqui onde eu moro. O lugar onde, infelizmente, eu moro até hoje, andava muito perigoso. Eu moro em uma área da Zona Norte do município do Rio de Janeiro que, infelizmente, de novo, é dominada pelo tráfico. Então, aqui onde eu moro, naquele momento, no ano passado, houve ameaça de invasão por facções rivais e a situação daqui estava muito tensa. Era muito bandido circulando pelas ruas armados até os dentes de fuzil e tudo. Fizeram barricadas por todos os lados, por várias ruas, além de áreas de comunidade, tá? E eu ainda iria, ainda por cima, ter aulas presenciais na faculdade no horário da noite. Mas até de dia, quando eu saía de casa, eu voltava cheia de medo, porque tinha que passar no meio de bandidos armados até eu entrar na minha própria residência, entendeu? Então, eu confesso para vocês que eu tomei essa situação que estava acontecendo aqui onde eu moro como uma justificativa ou como desculpa para eu ter aceitado contratar o seguro do celular, entendeu? Eu realmente eu tive essa ideia na cabeça que eu ficaria mais protegida caso acontecesse de eu ser assaltada, entendeu? Daí juntou esse fator. Somado com o meu problema de autoestima, eu não tive forças para dizer não na hora que o funcionário da Casa e Vídeo empurrou o seguro do aparelho para mim. Mas, beleza, até aí. Eu efetuei a compra do aparelho, parcelei tudo no cartão de crédito. O valor do aparelho, o valor do seguro, e eu estava crente que ia conseguir pagar essas parcelas, só que não. Bom, e no momento da compra, outro detalhe também que eu ainda não falei, é que no momento da compra eu recebi ainda como brinde a embalagem de um novo chip da operadora TIM. Esse é outro ponto crucial dessa história. Depois eu vou falar por quê, tá, gente? Só que eu não fui cobrada por essa embalagem, me deram de graça. Até aí, beleza, show de bola. Eu trouxe meu celular novo para casa, fiquei feliz da vida. Sabe como é que é, né? Essa empolgação que a gente fica quando traz um celular novo para casa, né? Quando compra um celular novo, você fica, sabe, fica todo animado, fica todo empolgado. Então eu tava tão feliz, eu tava tão empolgada que eu não prestei atenção em certos detalhes que eu deveria ter ficado atenta antes mesmo de eu ter voltado para casa com o meu novo aparelho. E um desses detalhes foi justamente essa embalagem do chip da TIM que me deram. Bom, eu fiquei em casa de boa, curtindo o meu aparelho novo, até que um belo dia, eu não me lembro quando, me deu assim, um estalo na minha cabeça, sabe? Que eu resolvi abrir o aplicativo do meu banco para consultar a lista de compras da fatura daquele mês que ainda não estava fechada. Quando eu fui olhar, adivinha, eu notei mais uma coisa estranha. Eu não digo nem estranha, eu digo assustadora mesmo. Eu notei que, além do valor da parcela do preço do aparelho e do preço do seguro dele, constava bem ali, na lista de compras da fatura, algo que, na verdade, eu não estava ciente que iria receber. Que no caso foi a cobrança
de um plano ou serviço da TIM no valor de, sabe quanto? R$ 50,99. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é que eu também fui burra. Eu fui burra o suficiente para ter pensado, ah, deve ter acontecido algum engano. Eu fui burra o suficiente para ter pensado que essa cobrança viria só naquele mês e fui mais burra ainda em ter pago a fatura daquele mês junto com esse valor, que na verdade era uma cobrança indevida que eu estava recebendo da TIM. Sim, gente, eu fui burra, eu fui idiota o bastante para ter achado que eu estava muito bem financeiramente naquele momento para eu ter dado conta de pagar a fatura todo mês que viria dali para frente, a fatura que já estava alta, junto com esse valor do serviço da TIM, que em nenhum momento ninguém lá na loja da Casa e Vídeo me informou que eu seria cobrada. E sim, eu fui muito burra e eu estou arcando as consequências da minha burrice até hoje, justamente por eu não ter dado a importância devida desde o início do que estava acontecendo comigo. Mas eu sabia sim que estava errado essa cobrança que veio, porque era uma cobrança, como eu falei, indevida, uma cobrança que veio sem o meu consentimento, sem eu estar ciente. Era uma cobrança por algo que eu não solicitei em nenhum momento, nem fui informada sobre isso em momento algum. Então eu sabia que aí já tinha alguma coisa errada. Então, o que eu fiz? Agora que vem a parte do detalhe do chip da TIM que eu falei, lembra? Que era algo que eu devia ter prestado atenção e não prestei? Então, depois que se passaram alguns dias que eu tinha comprado o meu aparelho, eu acho que já tinha até pago a fatura daquele mês com o valor da cobrança indevida e tudo. Aí eu fui abrir de novo o aplicativo do meu banco para consultar a lista da fatura que viria no próximo mês e vi que a cobrança indevida apareceu de novo e no mesmo valor, R$ 50,99. Aí isso começou a me incomodar, né? E foi aí que eu tive que colocar a minha cabeça para funcionar e tomar alguma atitude. Eu não podia deixar isso passar batido. Daí eu até pensei naquela hora, deve ser algum plano da TIM que estão me cobrando, mas como é que estão me cobrando isso se eu nem inseri o chip novo da TIM que me deram no meu aparelho? Estranho, né, gente? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a operadora, entrar em contato com a TIM e pedir para cancelar esse plano. Aí sabe qual foi a primeira ideia que passou pela minha cabeça? Que aliás foi essa a ideia que me fez descobrir o que havia de errado na embalagem da TIM que me deram. A ideia foi abrir a embalagem, inserir o chip novo da TIM em meu aparelho, cadastrar um novo número e ligar para a TIM. Olha que brilhante! Mas qual foi a minha surpresa quando eu peguei essa embalagem e vi que ela já estava aberta, ou seja, não estava lacrada, mas o chip não estava lá, gente. Aí na hora que eu percebi isso, eu falei, ai meu Deus, me bateu uma aflição, sabe a aflição que você fica quando percebe esse tipo de coisa? Que aliás não é uma coisa nada certa. Aí eu fui procurar o chip por toda parte. Eu vasculhei a caixa do meu celular novo, porque eu pensei, né? Vai que o chip estava perdido em algum lugar pela casa e eu não sabia. Só que nada de eu achar esse chip. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu me senti perdida nessa situação, porque foram duas coisas erradas que eu percebi. A cobrança indevida que eu estava recebendo na fatura tinha um plano da TIM que eu não havia solicitado em nenhum momento e o chip que não se encontrava na embalagem que deveria estar lacrada, gente. Entendeu? Mas, apesar de tudo, eu tentei manter a calma, até porque o que eu estava realmente precisando era de um celular novo e eu já tinha esse celular novo. Eu não estava precisando de um chip novo.
Então, eu não queria ficar esquenta na cabeça por causa de um chip, só porque ele não se encontrava na embalagem, se eu não estava precisando dele, entendeu? Eu já tinha chips de outra operadora para poder me comunicar, mas eu tinha que resolver essa questão da cobrança, até porque não seria nem justo que eu ficasse pagando todo mês por um serviço ou um plano da TIM, se não ia nem ter como eu usufruir desse plano, entendeu? Então, como é que eu ia ter acesso a esse plano se eu não tinha nenhum chip em mãos? Se o chip, na verdade, que deveria estar na embalagem, que deveria estar lacrada, não estava, entendeu? Isso era estranho. Então, eu posso dizer que nessa hora, eu confesso que me senti lesada como consumidora. Porém, infelizmente, como eu nunca tinha passado por isso antes, eu não sabia quais medidas eu deveria tomar, entendeu? Da forma que fosse mais adequada para mim. Então, a providência que eu tomei naquele momento foi entrar em contato com a TIM, pelo meu número da Claro mesmo, discando o número 1056, que é o número de canal de atendimento da TIM, que é gratuito para qualquer operadora, qualquer um pode ligar, qualquer um sabe, pode entrar em contato por esse número. E a ligação é gratuita, tá? Você não paga nada. Tá. Então, foi o que eu fiz, né? Eu liguei, eu fui falar direto com o atendente da TIM, expliquei a situação para ele, eu falei, olha, eu comprei um celular novo, me deram também um chip da TIM, o número é tal, tal, tal. Eu até informei o número porque estava escrito na embalagem, entendeu? Aí eu falei também, olha, eu tô recebendo cobrança na fatura de um plano da TIM no valor de R$50,99, só que eu não solicitei esse plano, eu não sei como que veio essa cobrança. Será que eu poderia cancelar? Perguntei pro atendente, né? Aí o atendente falou, ok, eu vou cancelar para a senhora, tá? Aí, beleza. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei que já estaria resolvido o problema. Só que, infelizmente, não foi bem o que eu imaginei. E ainda por cima, como eu nunca tinha passado por essa situação de receber uma cobrança indevida na fatura do cartão, eu não anotei o protocolo da ligação na qual eu pedi para cancelar o plano. Nesse caso, eu também dei mole por falta de experiência mesmo. Pois bem, os dias foram se passando. Eu ainda não estava assim tão preocupada porque eu pensei que isso iria logo resolver. Mas quando chegou o final do mês de março, inclusive eu já tinha até pago a fatura do mês de março com a cobrança indevida e tudo. Mas quando eu fui olhar de novo a lista de compras da fatura que viria para o mês de abril, que era o mês seguinte, a cobrança indevida da TIM apareceu lá de novo, gente. Não só apareceu, como também apareceu em dobro. Isso mesmo que vocês ouviram, em dobro. Olha a sacanagem que fizeram comigo. Então, se antes o valor era de R$50,99, o valor da cobrança indevida que eu estava recebendo em um mês, como estava aparecendo 2 vezes esse mesmo valor, essa cobrança dentro de um mês, eu não sei por que isso estava acontecendo, então eu agora teria que pagar em um mês R$102, que era a soma dessas cobranças por algo que na verdade eu nem estava usufruindo, entendeu? Aí o que eu fiz? Liguei para a TIM novamente. Eu expliquei de novo essa situação para um atendente e ainda falei que a cobrança estava vindo 2 vezes o mesmo valor dentro de um mês. Daí o atendente jogou uma conversa fiada para o meu lado. Ele falou mais ou menos assim: ah, é porque quando a senhora pede para cancelar, tem um certo prazo para ser efetuado o cancelamento. E quando o prazo encerra, é feita a última cobrança, dentro do mesmo mês. É por isso que está aparecendo 2 vezes a cobrança para a senhora. Mas o plano já está cancelado. Aí eu, toda inocente, né? Eu falei, então tá bom, muito obrigada. Aí tá. O tempo foi passando. Quando chegou o final do mês de abril, veio de novo
a cobrança indevida do mesmo jeito que foi no final de março, ou seja, 2 vezes o mesmo valor da cobrança indevida dentro de um único mês, entendeu? Aí nessa hora eu já comecei a ficar aflita, né? Só que apesar dessa situação, eu procurei não entrar em desespero. Até porque eu ainda achava que iria continuar dando conta de pagar a fatura todo mês, que agora estava vindo ainda mais alta por causa dessas cobranças indevidas. E ainda por cima eu estava passando assim por uma situação da minha vida, por uma sobrecarga emocional bem grande. Eu estava enfrentando problemas de autoestima, como eu falei no início. Eu ainda ia ter que continuar frequentando as aulas da faculdade, entendeu? Estudando matérias bem difíceis. Até em dia de sábado eu estava tendo aula na faculdade de manhã. Então tudo isso já estava me desgastando, estava me sobrecarregando emocionalmente, entendeu? Eu comecei a ter desânimo, eu comecei a me sentir desmotivada, entendeu? Ali, naquele momento, começou a passar pela minha cabeça a vontade de desistir da minha faculdade pela primeira vez que isso estava se passando pela minha cabeça. Então, eu, que até então, né, sempre fui animada com a minha faculdade, nunca tinha passado pela minha cabeça desistir antes, entendeu? Mas naquele momento, eu percebi que estava ficando desgastada emocionalmente, eu me dei conta disso. Daí o meu tempo também estava super corrido, eu ia ter que ficar estudando em casa direto, matérias que eram super difíceis, além de ter que frequentar as aulas até no sábado, entendeu? Aí, o que aconteceu? Chegou o mês de maio, aí eu decidi tirar um dia, eu decidi tirar um tempinho para ligar de novo para Tim, para tentar resolver isso de uma vez por todas, essa questão das cobranças indevidas. Até porque, a essa altura do campeonato, eu vi que não ia mais dar conta de pagar a fatura todo mês com essas cobranças indevidas que estavam vindo todos os meses, entendeu? Aí eu liguei para Tim 2 vezes e nessas 2 vezes eu fui falar com atendentes. Um desses atendentes falou que o plano estava cancelado já. Já o outro, que falou comigo na ligação, ele falou que eu teria que resolver esse problema no banco. Daí, como eu nunca tinha passado por isso antes, como eu já falei, como é que eu ia tirar meu tempo para resolver no banco se o meu tempo estava corrido? Aí tá. A essa altura, aí sim eu já comecei a ficar nervosa com essa situação. Foi aí que eu tive uma ideia que eu pensei que iria resolver essa situação de uma vez por todas. Eu decidi solicitar o cancelamento da linha do meu chip da TIM, entendeu? No caso, o chip novo. Eu solicitei o cancelamento, mesmo sem o chip. Eu tentei cancelar pelo meu número da Claro mesmo, pelo número 1056, que eu já falei aqui. E adivinha? As cobranças continuaram vindo. Elas vieram de novo no final do mês de maio. E foi aí que eu, então, entrei em desespero. Então, no mês de junho, como eu vi que eu não estava sabendo o que fazer para resolver essa situação, eu decidi tirar um dia, eu decidi finalmente tirar um dia, tirar um tempinho para ir até uma agência do meu banco tentar resolver isso. Eu não sabia se iria resolver ou não, mas eu estava em busca de alternativas, eu estava em busca de uma solução, entendeu? Só que um dia antes de eu ir até uma agência do meu banco, quando eu fui conferir mais uma vez a lista da fatura do mês por aplicativo, eu encontrei uma opção que aí sim, gente, aí sim foi uma luz que eu enxerguei no final do túnel para eu sair desse pesadelo que eu estava enfrentando, entendeu? Eu vi no aplicativo do EI do Santander, que é o meu banco, que se você pressionar o seu dedo, se você clicar em cima do preço de uma compra que está na lista, aparece a opção para você: não reconheço essa compra. Isso é até uma dica para vocês, tá, gente? Para vocês ficarem atentos, para vocês recorrerem mesmo a essa opção
se vocês estiverem recebendo uma cobrança indevida, tá? Daí, se você clicar na opção não reconheço essa compra ou não fiz essa compra, vai aparecer para você uma caixa de texto para você relatar o que aconteceu em caso de ter recebido uma cobrança indevida. Mas tem um porém, quando você recorre a essa opção, o seu cartão de crédito automaticamente logo passa a ficar bloqueado. Essa é uma medida que o banco toma para a segurança do cliente, entendeu? Então, eu não quis recorrer a essa opção logo assim, de imediato, logo de cara, porque eu já fui informada pelo aplicativo que o cartão ficaria bloqueado. E eu teria que esperar a segunda via dele chegar e isso ia ser muito chato para mim. Eu só ia recorrer a isso se eu realmente não tivesse encontrado nenhuma outra solução para resolver esse problema. Infelizmente, foi exatamente esse o meu caso. Bom, daí, o que eu decidi fazer primeiro? Eu decidi tirar um dia, decidi tirar um tempo, que no caso foi o dia seguinte que eu tirei, para ir até uma agência do meu banco, falar com o gerente, para ver se isso iria me ajudar. Entendeu? Porque já que o atendente da TIM falou que eu só poderia resolver no banco, então eu me arrisquei a ir até uma agência para tirar satisfação, para ver se iria resolver o meu caso. Entendeu? Mas se não resolver esse problema, eu iria até a loja da Casa e Vídeo, onde eu comprei o meu aparelho para relatar o que aconteceu comigo, para ver se alguém poderia me ajudar. Agora, se nem isso resolvesse o meu problema, aí sim eu ia recorrer àquela opção que eu vi no aplicativo para bloquear o meu cartão de crédito. Mas essa seria a última opção, porque ficaria muito chato para mim se eu fizesse isso, entendeu? Mas se eu realmente não encontrasse nenhuma outra solução ou uma outra alternativa que de fato resolvesse o problema, então eu teria que tomar essa medida mais drástica, infelizmente. E foi o que aconteceu, infelizmente, tá? Então tá. Eu tirei um dia, fui até uma agência do banco no dia seguinte. Eu falei com uma gerente, expliquei para ela a situação. A gerente falou que eu só poderia resolver isso na loja TIM. Então eu fui até uma loja TIM, que inclusive é perto do banco. Tem perto do banco ali uma loja TIM, uma loja física. Eu falei com o atendente da loja, eu expliquei para ele o que estava acontecendo e para minha revolta, para minha indignação, ele não fez nada para me ajudar e falou que eu só poderia resolver isso entrando em contato com a operadora por telefone. Aí eu perguntei, é só isso mesmo que eu posso fazer? Ele, só. A essa altura eu já estava me sentindo muito mal, eu estava ficando muito triste já com essa situação. Daí, como última opção, eu fui até a loja física da Casa e Vídeo, onde eu comprei o celular, que também fica ali perto, entendeu? Ali no centro de Caxias. E eu fiz tudo isso no mesmo dia, de tarde mesmo. Daí eu expliquei a situação para um funcionário da loja. Eu perguntei para ele o que eu poderia fazer nesse caso. Aí ele falou praticamente a mesma coisa que falou o funcionário da loja TIM e a gerente do banco. Ele falou que eu só poderia resolver isso ligando para a operadora TIM. Aí eu pensei comigo mesma, né? Eu nunca tinha passado antes por essa situação. Eu nunca imaginei que seria lesada dessa forma ao ter comprado um celular em uma loja. Infelizmente, nem passou pela minha cabeça logo no início anotar o número do protocolo da ligação, onde eu pedi para cancelar o plano, né? Referente aos valores dessas cobranças indevidas que eu estava tendo. Daí eu saí da loja me sentindo, óbvio, frustrada, muito triste e desesperada, porque, poxa, eu fiz até o esforço de sair de casa, de tirar um tempo em busca de uma solução para o problema. Aí quando eu estava chegando em casa, eu pensei comigo, né? Então, infelizmente, eu vou ter que tomar uma medida drástica para que essas cobranças não venham mais. Porque a essa altura do campeonato, eu já estava começando a me prejudicar bastante financeiramente por conta dessas cobranças. E eu vi que não ia mais dar conta de pagar a fatura todo mês junto com essas cobranças, porque ainda tinha que pagar as parcelas do celular,
contando com as parcelas do seguro, não ia dar mesmo. Então eu cheguei em casa, abri o aplicativo do banco, cliquei lá na lista de compras da fatura, cliquei em cima do valor da cobrança indevida, deixei escrito na caixa de texto um breve relato informando o que tinha acontecido comigo. Eu enviei esse relato, aí logo em seguida eu dei o meu consentimento para que o meu cartão de crédito, enfim, fosse bloqueado. Então, gente, como esse vídeo já tá muito longo, eu vou parar por aqui, tá, o meu relato. No próximo vídeo que eu vou postar, eu não sei se eu vou conseguir postar amanhã, sexta-feira ou semana que vem. O próximo vídeo vai ser o resumo de tudo que eu falei aqui. Eu vou também dar umas dicas para que vocês saibam como proceder em caso de receber uma cobrança indevida na fatura do seu cartão de crédito, tá, gente? Porque isso é muito importante. O que eu relatei aqui é muito sério. E no outro vídeo vai ser a última parte, que vai ser a segunda parte, né, do relato, que eu vou contar até o final, tá, gente? E se vocês tiverem paciência de assistir, vocês assistem, tá? E se você teve paciência de assistir esse vídeo até o final, muito obrigada pela atenção. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.